Queria que vocês abrissem a palavra de vocês em Salmo 92. Versículo de 12 a 14. Quem achou diz amém. Amém. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro de Líbano. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos atos do nosso Deus. Na velhice darão frutos e serão viçosos e vigorosos. Eu quero também ler Salmo, capítulo 1, versículo 3 a 4. E como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prosperará. Não é o caso dos ímpios, são como a palha que o vento leva. Também eu quero ler outra palavra, que é em Jeremias, capítulo 17, versículos 7 a 8. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja confiança é o Senhor, porque será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde e no ano de sequidão não se afadiga nem deixa de dar fruto. A reflexão hoje que eu quero fazer com vocês é em cima desses textos que, de alguma forma, eles se conversam entre si, né? E eu quero falar de raízes. Falar de raiz é falar daquilo que é fundamento, é fonte de sustento e de firmeza. A raiz, ela garante a firmeza da planta, ela garante a nutrição, a sobrevivência da planta. O fruto é muito importante, mas a sua falta pode indicar um problema de raiz. A raiz não depende do fruto, mas o fruto sim depende da raiz. No texto do Evangelho de Marcos, capítulo 11, 12 a 14, há uma passagem bem conhecida da gente, que é justamente no momento que Jesus sai de Betânia e teve fome. E ele passa à distância, vê uma figueira com folhas. E aí, nela, ele não encontra frutos. E a se aproximando dela, nada encontrou. Então, por isso, ele amaldiçoou, né, aquela figueira. Né? Ninguém mais coma do seu fruto. E ela secou. Mas, dando continuidade em Marcos 11, 20 e 25, esse capítulo ele é dividido em duas partes. Ele é dividido nessa parte que a figueira seca, e ele é dividido na parte onde Jesus é questionado porque a árvore secou, e aí ele traz justamente a estimulação à prática da oração. Né? E aí ele faz uma reflexão para a gente de quanto a falta de fé ela se torna infrutífera. Só que esse trecho dá um outro estudo, uma outra pregação, porque ele fundamenta em cima da figueira, mas eu gostaria de estar voltando para justamente Salmo 92, porque esse salmo ele mostra dois tipos de árvores. Ele mostra a palmeira e o cedro. E é interessante que essas árvores, essas plantas, elas têm algumas características peculiares. Elas não precisam ser podadas. A palmeira e cedro estão sempre verdes
e em toda a época do ano. A palmeira é uma árvore altamente resistente. Ela enfrenta várias tempestades com velocidades de vento até 135 quilômetros. Quer dizer, ela curva, mas ela não tomba. Ela aguenta muitas rajadas e mesmo em condições climáticas, às vezes desfavoráveis, como, por exemplo, no deserto, elas conseguem dar frutos doces durante todo o ano. Durante todo o ano. Sua raiz alcança uma grande profundidade. A raiz de uma palmeira ela pode chegar entre 3 a 4 metros de profundidade. O cedro ele já é uma árvore imponente, né? Nos 3 primeiros anos do cedro, ele só cresce da parte exterior 5 centímetros. Agora, da parte interior, ele alcança uma raiz de 1,5 metro, isso nos 3 primeiros anos de vida. Seu desenvolvimento do cedro, ele é mais lento, ele é sem pressa, não tem precipitação, mas nada pode deter. É difícil arrancar a raiz do cedro. A partir dos 40 anos de crescimento, de desenvolvimento, é que ele começa a dar frutos. E o cedro, ele tem uma curiosidade. Em regiões onde o solo é montanhoso, o cedro ele vai se desenvolvendo e a raiz dele, quando se chega perto de uma rocha, se abraça e continua a se desenvolver. É lindo essa imagem da raiz do cedro abraçando a rocha. A palmeira é um convite de Deus para que a gente seja firmes e constantes, né? Quando o salmista traz firmes e constantes, mesmo diante de diversidades, mesmo diante de circunstâncias difíceis, mas já existe esse convite de Deus para sermos firmes e constantes, mas também firmes e constantes na sua palavra, firmes e constantes no testemunho, né, do Evangelho. O cedro é uma promessa que a gente vai crescer, né? Até as nossas raízes se encontrarem com a rocha. E esse crescimento, mesmo que muitas vezes lento, ele é consistente. Mesmo que esse crescimento possa, de alguma forma, não fazer com que a gente perceba de forma espiritual, né? Eu não estou crescendo espiritualmente, mas ele é consistente e, pela graça de Deus, ele nos apresenta esse crescimento, nos tornando mais fortes, nos tornando servos resistentes, confiáveis, mesmo diante de várias dificuldades. Esse salmo, ele ensina que a gente precisa ter raízes profundas. E essas raízes profundas, geralmente, elas se alimentam de água, da água da vida. Mesmo diante da sequidão, as raízes dela é tão profunda que ela se alimenta da água da vida. Enquanto aquelas plantas que têm as raízes mais superficiais, ela se alimenta da água das chuvas e a água que se encontra na superfície. Isso aí faz a gente refletir o nosso papel quanto cristão. Primeiro, se a gente está tendo essas raízes profundas ou superficiais. Segundo, se a gente está mais preocupada com o tronco, com os frutos e com as folhas, porque o tronco, as folhas e os frutos, se eles não existirem, e para existir, eles precisam da raiz. E a raiz profunda é uma vida profunda com Deus. A profundidade da raiz na vida do cristão, ela reflete uma característica em relação à nossa espiritualidade, à nossa comunhão com Deus, à nossa caminhada com Deus. E como é que a gente pode desenvolver essa raiz profunda? Como é que a gente pode ser verdadeiramente palmeiras e cedro? O primeiro passo para que a gente tenha uma raiz profunda
é a palavra de Deus. Porque a raiz, que é Jesus Cristo, vai garantir os nutrientes necessários para que a gente possa ter essa raiz profunda. O segundo passo é nos erguermos, confessando a Deus diante dos homens, confessando o nosso pecado, porque a raiz de Jesus Cristo, ela vai ser a nossa sustentação. O terceiro passo é nos expandirmos, é atender ao chamado do ID. A raiz vai garantir o fruto. A raiz de Jesus Cristo vai garantir o fruto. E o outro passo, e tão importante, é o processo seguinte na consolidação dessa raiz profunda, é nos purificarmos, guardando os mandamentos, buscando com zelo os dons espirituais, o adorando em espírito e verdade, e não esquecendo a sua palavra e a escondendo no nosso coração e tendo a mente de Cristo. Aí, nesse processo, vai acontecer o que Valmir pregou na última vez, e teve uma frase que me chamou muito a atenção, e foi dela que surgiu a vontade de falar de raiz, e ontem eu senti confirmação disso na oração da Valquíria, quando eles falaram ser enxertados na videira. E aí, lá em João 15, de 1 a 6, fala de quem é a videira, fala de quem é o lavrador. Fala o que acontece com toda área que não dê fruto. E fala que de si mesmo a gente não pode dar fruto se não estivermos conectados, enxertados nessa videira. E aí, quando eles falaram essa palavra enxerto, e eu acho que Eduardo até tem uma propriedade em relação a isso, eu fui estudar um pouquinho como é que ocorre o enxerto. O enxerto ocorre quando há afinidade entre as plantas envolvidas. Eu disse, Senhor, que maravilha! O Senhor deu os passos de como a gente ter raízes profundas. E o último passo que Deus deu foi justamente a preparação para que a gente possa ser enxertado na videira. E esse enxerto ocorre entre nós, filhos de Deus, com Jesus Cristo, que é a videira, porque existe uma afinidade. E esse enxerto, a afinidade, é preciso ter um grau de parentesco em sua genética. Assim, não corre o risco de ser rejeitado ou incompatível. Quando somos enxertados na videira, não há o risco da gente já não ter uma estrutura de raiz profunda, não há um risco da gente se tornar infrutífero em nossa fé. Não há um risco da gente abandonar o caminho, a verdade e a vida. E há uma característica, que é o quarto passo que fala, que é justamente que as superfícies, para entrar em contato com esse enxerto, elas têm que estar limpas. E eu entendi esse limpa como justamente o processo de purificação. E esse processo de purificação, quando somos enxertados na videira, é um processo de purificação diário. É como o Tivel sempre fala, né? Nossa natureza adâmica. Somos pecadores. E temos que buscar uma correlação uniforme com essa videira quando são enxertados, através desse confissão diária, desse renovo diário com Jesus Cristo. E aquele que aprende a ter raiz profunda e é enxertado na videira é o versículo 13 do Salmo 92. São plantados na casa do Senhor e florescerão. Não tem como. Não tem como. A gente ter plantado na casa de Deus,
nosso ministério é confirmado, nosso chamado é confirmado, a nosso relacionamento com o Pai é confirmado, e a gente floresce. E aí a gente deve louvar a Deus como árvores frutíferas, porque a gente está sendo nutrido com um alimento espiritual, sabe? O rio, as águas, o alimento, o maná, a palavra de Deus. Não tem como a gente deixar de ter frutos. Só uma forma, por opção nossa, por exercício do nosso livre-arbítrio, por nos afastar de Deus. E quando a gente é nutrido e protegido nesse processo, enxertado na videira, a nutrição é feita pelo próprio autor e consumidor de nossa fé. E aí eu faço uma reflexão justamente nesse período que a gente está tendo, de trocar, de refletir na palavra do Senhor. São tantas coisas que o Senhor está trazendo para a gente, que precisa desse aprofundamento, que precisa ter essas raízes profundas. A paternidade que Valmir fala, o papel do filho que Eduardo falou, o compromisso, a santidade, tanto outras coisas que foram já ditas nesse culto que não podem deixar de formar essa raiz profunda, porque é puro alimento e nutrição de Deus Todo-Poderoso, o consumador da fé nas nossas vidas. E mesmo que não haja ainda uma evidência, né, por conta da nossa necessidade, às vezes, de ver uma evidência. Eu oro tanto, não vejo acontecer isso, eu oro tanto, eu não vejo uma cura, eu oro tanto, não vejo ninguém se converter, eu oro tanto e ainda não estou saindo desse deserto. Mas existe toda uma evidência que estamos focados mais nas questões internas do que das questões externas. Deus falou comigo dizendo exatamente isso, que esse culto tem esse propósito. Tem esse propósito de a gente cuidar mais da parte interna. E é tão só a raiz, não. É a mente, é o coração. E essa raiz também tem uma questão, para ela se aprofundar, ela tem que também fazer com que outras raízes, que porventura a gente deixou ela germinar, que a gente deixou ela ter profundidade em nossas vidas, elas precisam ser retiradas. E muitas delas só acontecem através da liberação do perdão, de uma reconciliação com Cristo. E fazendo isso, não só através do perdão, não só através da reconciliação com Cristo, mas principalmente também através da palavra. E lembra que a gente falou há muito tempo atrás sobre princípios e fundamentos? O processo de ter raiz profunda precisa verdadeiramente ter assimilação dos princípios e a sua devida aplicação na nossa vida, no nosso dia a dia. Por quê? Porque a essência da palavra é amor. Deus é amor. Deus é amor. Por isso ele não nos rejeita, né? Por isso ele nos purifica. Por isso ele nos renova. Por isso ele não desiste da gente. Por isso ele é tão misericordioso. Por isso ele é tão fiel mesmo diante da infidelidade da gente.
E essa essência do amor é que a gente precisa exercitar no amor a Deus e no próximo. Quanto mais amor, mais esse exercício, mais profundo será a nossa raiz. E com certeza, no seu devido tempo, vamos perceber, notar, para a exaltação, glorificação, honra e louvor o nosso crescimento espiritual. Ontem, no aniversário de Marcelo, quando a gente começou a honrá-lo, a gente viu o que Eduardo falou e o que Marcelo falou, justamente o amor ao próximo, uma característica da raiz restaurada. A raiz antiga, o cabuloso da história, foi retirada. Ela não floresceu, ela não deu frutos. E eu oro que o Espírito Santo de Deus nos ajude a assimilar e aprender as verdades expressas nessas figuras da palmeira, do cedro, das raízes profundas da figueira. Porque é através dessa palavra que Deus disse como floresceríamos. E através dessa palavra, além de florescer, ele também diz lá em Salmo 1:3 que a gente seria uma árvore plantada junto a ribeiros, junto a águas correntes. E aqui isso significa viver uma vida de plenitude com o Espírito Santo. Algo que nosso irmão Richard tem trazido, algo que em vários cultos a gente tem sentido a presença do Senhor. Então, vamos ter uma vida, eu ministro isso muito comigo, porque essa palavra fala muito comigo. Vamos ter uma vida frutífera através de uma fé profunda. Vamos ter uma vida lançando sementes em terras férteis que elas podem gerar essa raiz.